Boa noite, Juventude Cairó, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um culto. Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, que a gente venha aprender cada vez mais sobre o reino de Deus, sobre como expandir o reino de Deus através da nossa vida, através do nosso testemunho. E antes de começar, vamos orar, entregar esse culto nas mãos do Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, em mais um culto. Venha falar o nosso coração, venha falar através do louvor da palavra, que nós possamos ser tocados pela Tua verdade, pela Tua palavra, que tudo que você quer falar sobre nós, tudo que você quer falar ao nosso coração, venha invadir a nossa vida, que nós possamos realmente entender o que é o Teu reino e o que é expandir o Teu reino. Venha abençoar a nossa vida, venha abençoar este culto, é o que nós te pedimos agora e desde já te agradecemos. Amém. Bom culto para você. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora.
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Boa noite, Juventude Cairóis, caroseiros de plantão juntamente conosco. Mais uma vez estamos aqui para poder trazer uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas nessa noite. E acreditamos que o Espírito Santo de Deus, ele quer falar aos nossos corações. E eu queria que nessa hora você, tanto na sua casa quanto aqui, você fechasse seus olhos, que a gente possa dar liberdade para o Espírito Santo e a gente possa fazer uma oração. Deus, te agradecemos e te pedimos que nessa hora o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações, possa estar juntamente conosco, na nossa presença agora, falando em cada coração que vai estar escutando essa palavra. Eu te peço que nessa hora o dozinho ele possa diminuir, ele possa desaparecer e que a glória do Senhor ela possa resplandecer através da minha vida, através da sua palavra que é verdadeira e fiel, para poder trazer refrigério aos nossos corações, para nos trazer conhecimento, para falar conforme aquilo que o Senhor deseja que a gente faça, que a gente caminhe na vontade do Senhor. Desde já eu te agradeço, eu peço que o Senhor possa ter o controle de tudo que vai acontecer aqui nessa hora e de cada um que vai estar escutando essa palavra agora nos seus lares. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, estamos aqui mais uma vez, dando essa continuidade no reino de Deus, na palavra de Deus. E hoje, como último sábado, para a gente poder fechar essa série, eu resolvi trazer algo um pouco diferente. A gente falou na primeira semana sobre o reino de Deus, sobre a gente conhecer o reino de Deus. Na segunda semana, sobre a gente firmar o reino de Deus, sabe, no meio da nossa geração, naquilo que a gente tem, sabe, no meio da sociedade. E nessa palavra de hoje eu queria compartilhar com vocês, eu coloquei assim alguns passos práticos que eu acredito que é importante para que a gente possa ter esse processo desde o começo até o final, para quem está acompanhando a gente desde o começo. Uma palavra rápida que eu acredito que vem diretamente do coração de Deus, para que a gente possa continuar afirmado na vontade do Senhor e naquilo que Ele tem para poder fazer através das nossas vidas. Porque eu acho muito importante uma geração que é forte em meio à dificuldade, não importa o processo. Eu acredito que se a gente está firmado no Senhor, se a gente está focado no objetivo, a gente vai fazer a vontade do Senhor e Deus ele vai nos abençoar em todo o nosso processo. Na palavra de hoje, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês comigo lá em João, capítulo de número 14. Eu acredito que é um texto conhecido por todo mundo. Para mim é muito importante falar assim, Deus, o que isso tem a ver com o reino de Deus? Eu acredito que é muito importante, porque se a gente tem alguns passos, eu acredito que para a gente que deseja, sabe, fazer a vontade do Senhor, cumprir aquilo que Ele tem nos mandado, é muito importante a gente conhecer, como eu falei na palavra passada, a ideia de como é o reino de Deus, sabe, a cultura do céu, de como caminha, sabe, a vontade do Senhor, de acordo com como Ele quer, porque eu acredito que se é o reino de Deus e a vontade do Senhor estabelecida através das nossas vidas. E se a gente deseja viver a vontade do Senhor, sabe, manifestar o reino de Deus, a gente precisa conhecer os métodos e aquilo que, sabe, o reino de Deus, ele tem nos ensinado, que eu acredito que é através da palavra, que é através da nossa busca diária e contínua pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa fazer aqui na terra, sabe, como a gente falou no texto de Mateus semana passada, que seja feito na terra assim como é no céu. Hoje, sabe, a gente não vê Deus, a gente não vê Jesus, mas a gente, como tem fé, a gente crê que Ele atua diretamente nas nossas vidas, e para que a gente possa manifestar o reino de Deus, eu acredito que a gente precisa seguir alguns passos que são... Existem milhões, muitas coisas, mas que eu acredito que isso aqui é importante para que a gente possa manter o foco, sabe, continuar caminhando e sempre no objetivo de fazer a vontade de Deus e que através das nossas vidas a gente, sabe, não tenha o objetivo de querer olhar para as pessoas e querer fazer igual a elas, mas deixar que a vontade do Senhor e que o Senhor ele tenha liberdade para fazer de acordo com o que Ele quer nos usar, sabe, da nossa forma, porque eu não penso igual a você não pensa igual a mim, a gente tem métodos diferentes como pessoa física, mas eu acredito que quando a gente entra na vontade, no
do reino de Deus, sabe, a gente tem esse princípio firmado. Eu acredito que Deus, ele é um em todos, e a vontade dele não é diferente da minha e da sua, mas ele atua de diferentes formas nas nossas vidas. Eu acredito que isso é muito importante para que a gente possa manter o foco e caminhar sempre constante, fazendo a vontade de Deus e cumprindo, sabe, a palavra dele, aquilo que ele espera de nós. Então, lá em João 14, versículo de número 12, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras maiores do que fará as obras maiores do que eu faço, e as terá maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Em tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E vamos lá para o versículo de número 21. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. O que eu acho importante, gente? O que isso tem a ver com o reino de Deus? Eu acho muito importante. Eu coloquei 3 pontos aqui que eu acredito que são importantes para a gente poder, sabe, seguir na vontade de Deus, compreendendo, sabe, o que é o reino de Deus, compreendendo o que é a vontade de Deus para as nossas vidas, aquilo que Ele espera de nós. E eu acho que é muito importante, não querendo ser a pessoa que tem o conhecimento de tudo, porque eu acredito que quando a gente tem o conhecimento da palavra, não precisa do Dozinho chegar aqui e falar para você o que você tem que fazer, sabe? Se você tem o princípio firmado no seu coração, se você tem, sabe, Deus como princípio na sua vida, tem firmado isso no seu coração, deseja manifestar o reino de Deus através da sua vida, a palavra, ela é a grande chave para que a gente possa continuar, sabe, sempre todo mundo no mesmo foco e no objetivo, que é fazer a vontade de Deus, independente de ser pessoas diferentes. Só que eu acho que isso é tão importante, porque quando a gente fala em Jesus, em Deus, é uma pessoa só, sabe, fazendo a vontade dele em todas. Eu acho isso muito importante, porque quando a gente cumpre o propósito de Deus, a gente se diminui, sabe, a gente esquece do nosso eu e deixa que a vontade de Deus, ela cresça através das nossas vidas. Não existe espaço, sabe, para que a gente possa querer fazer de acordo com a nossa vontade. Não há espaço para que o inimigo ele possa se levantar com estratégias para tentar tirar o nosso objetivo e o nosso foco, que é fazer a vontade de Deus através das nossas vidas. Ainda mais nos dias de hoje, que são dificuldades, são tempos em que a gente, às vezes, como jovem, passa processos difíceis, porque a gente é sempre muito ativo, sabe, muito eufórico, e às vezes a gente tem que dar essa pausa, mas para aqueles que são filhos de Deus, eles, sabe, reconhecem e entendem o seu propósito no meio dessa geração, no meio da dificuldade, no meio do caos. Eu acho que isso é muito importante. E aqui em João 12, a palavra dele diz que, eu queria começar aqui no comecinho, na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. Então, acho muito importante quando a gente entende alguns princípios. Acredito que aqui as palavras de Jesus, sabe, aquele que crê em mim, sabe, ele fará obras maiores do que eu fiz, porque o processo de Jesus aqui na Terra não foi longo. Acredito que se ele tivesse tido, sabe, uma vida inteira, em 3 anos de ministério, ele fez, sabe, muitas coisas. Eu acredito que esse fará obras maiores do que a minha, é porque a gente vai dar continuidade naquilo que ele veio estabelecer, que eu acredito que é o reino de Deus. Eu falei isso na semana passada, que eu acho muito legal essa relação com Jesus e Deus, sabe? Em tudo que Jesus fazia, ele tinha essa relação, sabe, vertical com o Pai. Em tudo que ele fazia, ele dava graças a Deus, graças ao Pai, porque em tudo que ele veio fazer aqui era vontade de Deus, sabe? Eu acho muito legal quando a gente pega alguns princípios para a gente poder aplicar na nossa vida. Eu acredito que são textos que às vezes a gente deixa passar despercebido, sabe? Palavras de afirmamento, sabe? Profecias e palavras de bênção sobre as nossas vidas, que às vezes a gente não agarra com toda a força, não entende realmente o propósito, sabe? Eu acho legal pra caramba, porque ele fala aqui, porque eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e ainda as fará maiores, sabe? Então, eu acredito que Jesus, ele estabeleceu, sabe, a vontade dele nesse processo. Ele morreu, foi para o Pai e deixou, sabe, todo esse processo de continuar o Evangelho de Deus, de continuar o reino de Deus estabelecendo para as nossas vidas hoje, sabe, para que a gente pudesse dar continuidade àquilo que ele começou, para que a gente pudesse, sabe, anunciar o Pai que nos ama, sabe, que tem o melhor para as nossas vidas, e um reino que é perfeito, sabe, não tem espaço para vaidade, dificuldade, não tem espaço para que o inimigo possa levantar com estratégias para poder tentar nos derrubar,
porque isso é muito importante, mas enquanto a gente vive esse processo na terra, a gente, como filho de Deus, tem que entender que a gente tem esse propósito, essa missão de estabelecer a vontade de Deus através das nossas vidas, sabe? A gente tem essa missão de poder estar no meio de uma sociedade em que a gente é a diferença, sabe? Onde a gente não é igual a todo mundo, mas a gente faz a diferença. Se o mundo anda nesse caminho, tem que vir na contramão dele para mostrar, sabe, o poder de Deus e a vontade de Deus através da minha vida. Então, acho que são alguns princípios que a gente tem que tomar para as nossas vidas, para que a gente possa conhecer, hoje o Dozinho está ali em cima do altar, faz um monte de coisa, mas isso não é o mais importante. Eu posso ter todos os talentos, dons e tudo, mas se eu não faço a vontade de Deus, se eu não cumpro, sabe, o que a palavra me diz, se eu não tenho uma vida santificada em Deus, se eu não tenho, sabe, os propósitos e princípios firmados no meu coração, de acordo, sabe, como Deus ele quer trabalhar na minha vida, não faz diferença nenhuma. Se eu estou aqui, sabe, aparecendo e tenho notoriedade e tenho um destaque maior, isso não faz diferença para Deus. Acredito que Deus ele nos usa na intensidade em que a gente se entrega a Ele. Eu acredito sim nisso, sabe? Se você se entrega totalmente, Deus ele vai te levar a lugares que às vezes a gente nem imagina, que a gente nem sonha. Mas através da vontade de Deus, sabe, estabelecendo o reino dele através das nossas vidas, a gente vai fazer obras maiores do que ele fez, porque a gente vai dar continuidade no trabalho, naquilo que ele estabeleceu aqui nessa terra. Então, eu acho muito importante a gente ter esse começo, a gente compreender isso, porque ele fala que a gente, sabe, faria obras maiores do que a dele. Então, você é alguém, sabe, que foi escolhido por Deus para poder dar continuidade no trabalho em que Cristo ele veio estabelecer nessa terra. Veio tantas pessoas antes de nós, sabe, que deram continuidade, sabe, que padeceram, sofreram, passaram por grandes dificuldades, mas para que o Evangelho pudesse chegar até hoje nas nossas vidas e que a gente pudesse dar continuidade. Como essa geração, sabe, que vai saquear totalmente o inferno para poder, sabe, levar as pessoas para o céu, para a glória eterna, que através das nossas vidas, sabe, pessoas vão se render ao Senhor, porque a gente, sabe, tem esses princípios firmados, que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu acredito que é muito importante quando a gente compreende isso, porque não existe espaço, sabe, para o inimigo tentar nos julgar, apontar, sabe, contra nós, porque Deus ele sabe que a gente não é perfeito, que a gente é falho e pecador, mas a partir do momento que a gente compreende, sabe, o propósito maior que é Cristo e deixa Ele habitar nas nossas vidas, que a gente dá liberdade para que Ele possa fazer a vontade dEle através de nós, o reino dEle ele começa a ser estabelecido através das nossas vidas. Igual eu falei, a gente faz um retrospecto, a gente pegou lá no começo o grãozinho, o reino de Deus é comparado ao quê? Um grão de mostarda. Só que quando a gente planta no lugar certo e isso, sabe, brota, dá, sabe, a maior de todas as árvores, e isso é legal porque a palavra termina que as aves do céu, elas vêm, sabe, buscar a sombra debaixo dessa árvore. Então, eu acho muito importante, porque às vezes o processo, o começo pode ser pequenininho, difícil, complicado, mas se a gente tem, sabe, firmado e tem o princípio focado no Senhor, no final de tudo, Deus ele vai, sabe, através das nossas vidas, engrandecer o nome dEle. E as pessoas vão ver realmente, sabe, aquela pessoa é alguém firmado, focado no objetivo, em fazer a vontade de Deus, sabe? Não existe espaço para vaidade, para o pecado, sabe? Para aquilo que o inimigo tem tentado se levantar, tem tentado oferecer, mas não. Elas têm, sabe, esse princípio firmado nos seus corações de poder fazer e firmar a vontade do Senhor através das suas vidas. E eu acho muito legal porque eu vou entrar nos meus pontos aqui, que eu acho... são 3 pontos que eu coloquei aqui, vai ser rapidinho, e que o Espírito Santo de Deus ele possa falar ao seu coração. Meu primeiro ponto é, seja a cópia de Cristo e esteja firmado em seus mandamentos. Essa é uma grande evidência de manifestar o reino de Deus. Igual eu falei, eu acredito que essa palavra eu fiz como uns passos práticos, eu acredito que quando a gente firme isso no nosso coração, independente, se a gente não está saindo de casa, existem outras tantas ferramentas que a gente pode usar para poder manifestar a presença de Deus, para poder falar sobre o reino de Deus, para poder, sabe, firmar essa palavra que um dia a gente, sabe, levanta e fala, não, realmente eu sigo, sabe, Deus, eu sigo Cristo, eu sigo, sabe, esse evangelho que um dia me libertou e hoje me faz livre, sabe, para poder viver o melhor de Deus, sabe, na minha vida. Então, eu acredito que quando a gente é a cópia de Cristo e a gente está firmado nos seus mandamentos, essa é uma grande evidência de manifestar o reino de Deus, porque é muito importante a gente não querer, sabe, se comparar a pessoas, aquilo que as pessoas fazem. Eu acredito que quando a gente dá liberdade para que Deus ele possa trabalhar através de nós, da nossa essência, sabe, daquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas,
existe, sabe, esse processo, porque a gente, no final de tudo, vai ver que Deus, sabe, Ele é um Deus para todos, mas Ele trabalha diferentemente na vida de cada um, sabe? Ele sabe aquilo que a gente tem como potencial maior, aquilo que a gente se destaca em fazer. Então, acho que quando a gente se preocupa em ser a cópia de Cristo e seguir os seus mandamentos, sabe? Essa é uma grande evidência de manifestar o reino de Deus, porque Jesus, ele falou com seus discípulos que por causa do nome dele, eles seriam, sabe, perseguidos. Não seria fácil, não, sabe? A gente pensa que, não, vou falar que eu sou cristão, vou fazer a vontade de Deus e vai dar tudo legal. Não, existe um processo, porque o inimigo ele vai tentar de todas as formas se levantar para que o nome do Senhor ele não siga adiante, para que o reino de Deus ele não se estabeleça através das nossas vidas, para que possa haver mudança, sabe? Para que o cenário atual, sabe, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, sabe, a presença de Deus ela não possa chegar, o inimigo vai tentar de todas as formas. Mas se a gente tem o exemplo de Cristo, se a gente é a cópia de Cristo, segue os seus mandamentos, isso, sabe, é um grande firmamento para que a gente possa, sabe, estabelecer o reino de Deus através das nossas vidas. Então, meu primeiro ponto é isso: seja a cópia de Cristo e esteja firmado em seus mandamentos. Essa é uma grande evidência de manifestar o reino de Deus. Então, para que a gente possa, sabe, seguir, eu acho que Cristo é a nossa maior influência, o nosso maior exemplo. Existem tantas outras pessoas dentro da Bíblia que a gente tem, sabe, que foram homens, mas que tiveram sucesso, mas eu acredito que quando a gente olha para Cristo, olha para Jesus, para aquilo que Ele fez por nós, sabe, a gente não tem problema quando se levanta uma adversidade, a gente sempre olha para o objetivo e aonde Ele quer nos levar, e a gente, sabe, tem esse princípio firmado nos nossos corações. Então, como primeiro ponto, seja a cópia de Cristo, para que a gente possa estabelecer o reino de Deus nessa terra. O meu segundo ponto, não se deixe cair nas tentações do inimigo, porque esse é o intuito do inimigo de apagar o propósito que Cristo deseja fazer através de você. Acho que é Mateus 9, eu citei ele semana passada, Mateus capítulo 6, versículo de número 9, isso, versículo de número 11, 12, e não nos conduzas a tentações, mas livra-nos do mal, sabe? Que a gente não possa cair nas tentações do inimigo, que a gente possa sempre pedir a Deus, sabe? Para que a gente possa ter o foco e o objetivo firmado em Cristo, porque, igual eu falei, quando a gente é a cópia de Cristo, não existe espaço para que as tentações do inimigo ela possam nos influenciar. Eu vou falar para você que é fácil a gente viver num mundo em que as coisas do mundo são boas, eu não vou ser hipócrita e mentiroso, porque são. Só que a gente sabe que aquilo nos afasta da vontade de Deus e não nos deixa seguir, sabe, adiante em poder fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito estabelecido através das nossas vidas. Quando a gente se deixa, sabe, cair pelas tentações, por aquilo que o inimigo ele tem nos oferecido, e a gente, sabe, cai e os nossos olhos se cegam espiritualmente, e tudo que a gente sabe fazer é olhar para essa terra, sabe, para o nosso cenário atual, para aquilo que as coisas de hoje têm nos oferecido, as coisas desse século, sabe, que têm se estabelecido, se isso tem mais espaço nas nossas vidas do que, sabe, ser a cópia de Cristo, isso vai nos tirar do foco e vai apagar o propósito de Cristo nas nossas vidas, daquilo que Ele deseja fazer através de nós. Igual eu falei, que não se deixe cair nas tentações, porque o intuito do inimigo é apagar o propósito de Deus nas nossas vidas. O intuito do inimigo, sabe, é fazer com que a gente se desvie o olhar de Deus, sabe, deixe de ser a cópia de Cristo, de fazer a vontade dEle, para que a gente, sabe, não, sabe, produza para o reino de Deus, não produza para que pessoas possam ser alcançadas através das nossas vidas, para que pessoas não possam ser alcançadas através de você, sabe. Que a gente possa olhar para os nossos dias de hoje, a gente olhar aquilo que tem, às vezes, nos afastado, sabe, de fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, que tem, sabe, nos tirado do foco e o objetivo de manifestar a glória de Deus através de nós, porque tentação vai existir todos os dias nas nossas vidas, eu não vou ser mentiroso, eu sei as minhas dificuldades, aquilo que eu tenho como, sabe, problema, e eu sei que isso pode ser algo grande para poder tirar o meu foco, mas se o meu objetivo é sempre Cristo, sabe, poder fazer a vontade dEle, isso não vai ser problema na minha vida, sabe, de me tirar, sabe, do foco e objetivo que é Cristo, e de cumprir a sua vontade através da minha vida, sabe, dozinho. Eu posso sim ter momentos em que eu vou vacilar, eu vou errar, mas
Eu acredito que Deus, Ele conhece o nosso coração, e se a gente está disposto, sabe, todos os dias a pagar um preço, sabe, em negar as tentações, sabe, em deixar tudo para trás, em favor de Cristo, do Evangelho dEle, do reino dEle, eu acredito que Ele tem o melhor para poder fazer através das nossas vidas. Então, o meu segundo ponto é isso: não se deixe cair nas tentações do inimigo, sabe, olhe hoje para a sua vida, olhe para dentro de você, sabe, o que precisa para que o reino de Deus, ele possa se estabelecer através de você. Será que a gente, vou colocar a gente, será que a gente às vezes tem deixado, sabe, entrar tantas tentações, sabe, aquilo que o inimigo tem nos oferecido, sabe, os manjares da Babilônia, será que a gente, sabe, tem se banqueteado com o que a Babilônia tem nos oferecido e tem se esquecido do princípio e dos propósitos de Deus para nós? Sabe, que a gente possa cair, sabe, na realidade hoje e poder, sabe, olhar para dentro de nós e falar: caramba, o que eu preciso de poder, sabe, manifestar o reino de Deus, fazer a vontade de Deus na minha vida? O que eu preciso, sabe, para que o propósito de Deus, ele possa se cumprir através de mim? Então, que a gente possa olhar para nós mesmos nessa noite, sabe, e ver, falar: nossa, realmente, eu preciso de mudar isso, isso e isso. Não é o dozinho falando no meu coração, para que o inimigo, ele não possa mais se levantar, sabe, com estratégias para poder me tirar a atenção, sabe, me tirar do objetivo e do foco que é fazer a vontade de Deus. Então, meu segundo ponto é isso: não se deixe cair nas tentações do inimigo, porque esse é o intuito dele, para que você não possa cumprir a vontade de Deus através de você. Amém? E o terceiro ponto e último é: Deus afirma que faria obras maiores do que as dele, mas para aqueles que têm guardado as suas palavras e têm demonstrado o seu amor por ele. Então, acho isso muito importante, porque lá em João, de novo, João, ele termina o texto, assim, ele começa falando que a gente faria, sim, obras maiores do que a dele, só que, sabe, a gente tem que demonstrar o nosso amor ao Pai, porque no versículo 20, versículo 20, estou em Atos. Aí não dá, né? João 14, 20, isso. Só que ele termina falando: e aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei, e eu me manifestarei a ele, sabe? E isso é muito importante, porque eu acho tão legal, porque no versículo 12 ele afirma que a gente faria obras maiores do que as deles. Então, tipo assim, nós, Jesus falou que eu vou fazer obras maiores do que as deles, mas para aquele, sabe, que tem firmado o seu amor todos os dias por ele, que tem, sabe, deixado o seu eu, negado a sua carne, deixado, sabe, os propósitos e os manjares desse mundo para poder seguir e ser a cópia de Cristo. Igual eu falo, eu acredito que tudo é um processo, sabe? Se a gente tem algumas coisas firmadas nos nossos corações, por mais que o inimigo tente se levantar, a gente todos os dias mostra, sabe, que a gente tem um Deus que é maior do que tudo e que Ele é tudo nas nossas vidas. Demonstrando como? O nosso amor por Ele, sabe? Nosso amor por Ele, sabe? Evidenciando, sabe, o propósito dEle através das nossas vidas. Não deixando, sabe, que aquilo que Ele tem para poder fazer através de nós seja esquecido, mas todos os dias, sabe, afirmando, demonstrando e mostrando para as pessoas que Deus, Ele é o principal nas nossas vidas. Eu acho isso muito importante, porque Deus, Ele afirma que a gente iria fazer obras maiores, mas para aqueles que têm guardado a sua palavra e têm demonstrado o amor por Ele, sabe? Têm guardado os seus mandamentos. Porque eu acredito que isso é muito importante. É muito fácil a gente falar que é cristão, mas a gente não seguiu o que a palavra nos diz. Então, isso não vai nos fazer, sabe, evidenciar o reino de Deus através das nossas vidas. Porque só falar da boca para fora, isso não é, sabe, viver o reino de Deus. Porque para poder viver o reino de Deus, a gente tem que ter os costumes de Deus, o costume, sabe, daquilo que Ele tem nos ensinado, de como a palavra dEle nos conduz, sabe, a ser pessoas que vão, sabe, levar o nome do Senhor a sério, sabe, que vão evidenciar o Jesus que um dia morreu numa cruz por nós, para que hoje a gente pudesse ser livre, poder pregar a palavra dEle, e um dia, sabe, Ele nos buscar e a gente morar eternamente com Ele, sabe, não é somente por palavras da boca para fora, mas evidenciar todos os dias que a gente tem amado esse Jesus, esse Deus que tem nos abençoado todos os dias e tem nos capacitado a cada dia para poder, sabe, viver o melhor dEle e poder desfrutar da sua presença, sabe, e que através das nossas vidas as pessoas também venham conhecer,
Porque é muito bom a gente ter esse relacionamento, mas se as pessoas não conhecem, sabe, a nossa missão é evidenciar isso através das nossas vidas, o reino de Deus através de nós, para que as pessoas também possam ser alcançadas, possam ser, sabe, serem influenciadas por aquilo que Cristo ele tem feito através de nós. Então, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus ele possa ter falado ao seu coração, que ele possa afirmar esses propósitos na sua vida, que ele possa confirmar, sabe, isso no seu coração e que a palavra dele, ela possa ser real na sua vida, nos nossos dias de hoje. Essa é a minha palavra nessa noite, eu espero que o Espírito Santo ele possa ter falado com você. Eu coloquei só um resumo final aqui, mas para que isso tudo possa acontecer, devemos nos achar em Deus, compreender um pouco mais do seu reino, a sua cultura, as suas leis, a forma em como Ele quer nos usar. E então não se compare às pessoas, tenha a cópia de Cristo, sua relação com o Pai e em como manifestar a sua essência no meio da nossa geração e sociedade, porque eu acredito que a gente deve trazer isso para os nossos dias de hoje. Não adianta a gente falar de um Deus que muda e transforma e isso não ser real no nosso meio, porque só vai passar por palavras, mas quando a gente tem, sabe, essa afirmação, sabe, evidenciar a vontade de Deus através das nossas vidas, eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele vai, sabe, nos levar a lugares que a gente nem imagina e sonha, e a gente vai ganhar muitas pessoas para o reino de Deus, para poder, sabe, continuar também manifestando a glória do Pai. Então, essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite, que o Espírito Santo ele possa firmar, sabe, esses passos, esses pontos no seu coração, que a gente possa, sabe, ter uma transformação de mente e mudar aquilo que às vezes a gente tem, sabe, percorrido no meio do caminho. Às vezes a gente está só no raso, mas o Espírito Santo de Deus ele nos chama, sabe, para poder evidenciar e firmar, sabe, a vontade dele através de nós e nos levar a lugares que a gente nem sonha e imagina. Então, que o Espírito Santo de Deus, sabe, que Jesus ele possa ter falado ao seu coração, que Deus ele possa estar te abençoando, que a gente possa ter esses pontos firmados. Quero que você feche seus olhos para a gente poder fazer essa oração e firmar isso no nosso coração. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço e eu peço que essa palavra possa, sabe, ficar guardada nos nossos corações, na nossa mente, que a gente possa ter uma mudança e uma transformação de mente nessa noite, que a gente possa, sabe, deixar de ser influenciado por essas coisas que o mundo tem nos oferecido, por aquilo que o inimigo tem nos oferecido, e, sabe, pensar e olhar somente para Cristo, ser a cópia do Senhor, sabe, demonstrar o nosso amor ao Senhor, e que através disso o reino do Senhor, ele possa ser, sabe, evidenciado através de nós, ele possa ser real através das nossas vidas. E é isso que eu te peço nessa noite, na vida de cada um que está escutando essa palavra, nos seus lares, nas suas casas, eu te agradeço, porque até que o Senhor tem nos abençoado. Não é esse momento, esse cenário que vai, sabe, nos afastar do amor do Senhor e tirar o nosso foco e objetivo, que é fazer a tua vontade e pregar a sua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a nossa juventude, a nossa geração, e que a gente possa ter, sabe, os princípios do Senhor firmados no nosso coração. É que eu te agradeço em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Que o Espírito Santo de Deus ele possa falar ao seu coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Tamo junto. Fala, galera, chegamos ao final de mais um culto, agradecemos a você que ficou com a gente aqui até o final agora, queremos dar a nossa bênção apostólica, mas antes disso, que você possa nos ajudar a comentar, compartilhar, sabe, curtir o nosso vídeo, levar o amor de Deus a mais pessoas, que o Espírito Santo de Deus ele possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e dar a nossa bênção apostólica. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe, tamo junto.